eu quero ter esse prazer de olhar sua carinha, de olhar você dizendo: parabéns, Tico. O Flamengo não é só líder com um jogo a menos. O Flamengo é o melhor ataque. O Flamengo é a melhor defesa. O Flamengo tem o melhor treinador. E o Flamengo vai se reforçar, Marcos André. O brasileiro tem um novo líder. Ele é rubro-negro. E que bom para você que você estava mais empolgadinho, né, no Mundial. Porque no Mundial você me chamava para aposta o tempo inteiro. Agora eu fico te vendo meio escondidinho, aquele cãozinho que não bota a carinha para fora. Sabe, nem quando você anda de carro, você tá botando a carinha na janela, que nem aqueles cachorrinhos. Agora você tá escondido. Mas eu te espero. O jogo que você quiser, eu vou pegar com essa avalanche rubro-negra que começa a surgir no Campeonato Brasileiro, Marcos André. Flamengo venceu. E já já vamos falar da arbitragem. Seja bem-vindo e obrigado pelas reverências. Obrigado por me parabenizar pela liderança no Campeonato Brasileiro, meu amigo Marquinhos. Que belo discurso. Na Bahia a gente fala assim, que otário, né? Na Bahia, fala assim: Flávio, boa tarde, Piperno, boa tarde todo. Aí fala assim: na Bahia tem duas coisas que a gente fala. Abestalhado é o sinônimo de otário. Aqui, otário, já deu volta olímpica. Pô, parabéns, ontem eu vi lá a volta olímpica, já comemorando o título, já pegou a taça. Já, pô. Mas... a taça do Brasil, não viu, não? Felipe Luiz aqui com a medalha, está tudo certo. Pô, porra. Pegou lá os caras lá na arquibancada, a taça do Campeonato Brasileiro, todos. Igual no Mundial de Clube, aquela volta olímpica, o Felipe Luiz, os caras jogando pra cima. Por que você não tá cantando? Por que você não tá cantando musiquinha agora? Tudo no momento certo. Já acabou o Brasileiro? Pra eu cantar? Calma, o Mundial já foi. Lá. Quando o avião da Leila passar, vai deixar todo mundo no lugar certo, viu, Flávio? Ele vai até junto também. Vai lá ver Roberto Carlos, vai ver Deco. Né, porra, ontem eu vi. Que festa ontem, hein? Caramba, velho. Você viu na hora que o Emerson Royal deu a volta no campo e deu a medalha pro Saul? Caralho, que negócio. Pô, que nem fala, maior barato, hein? Pô, me amarrei. Caramba. Mas eu falo que é um abestalhado e um otário com sorte. Falta muita coisa ainda, Tico. Eu ainda vou ver. O problema não é o Flamengo. O problema é uns flamenguistas, Flávio. Dentre os quais está ele. Anderson Folia, daqui a pouco, ó. O também falou, contratou 300 milhões, aí vai ficar junto com o Júnior Azerbaijão, não sei o quê, papai, eu vou ficar só aqui assim. Vai empatar com o Atlético Mineiro. Pronto. Já era, estava quase. É que o Léo Ortiz, o Flamengo é muito bom na bola parada, de fato. Não, eu digo empatar agora na Copa do Brasil. Calma. O Rony, coitado, hein? Se levanta, só precisava levantar a cabeça um pouquinho. Que loucura, irmão. Aquele gol que o Rony perdeu, ô Vampeta, sério, minha mãe faria. Ele achou que estava muito fácil, né? Mas, de fato, foi um bom jogo, principalmente o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo foi bom jogo, ambos os lados. Segundo tempo, o Flamengo foi melhor, o Atlético deu uma caída. Né? Teve essa grande chance com o Rony, como também teve uma grande chance com o Pedro. Ontem o Pedro, Tico, mais intenso. Eu fiquei até com medo de o Pedro ser expulso, viu? Vocês cobram tanto aí que o Pedro tem que voltar pra marcar, que não sei o quê, que o Pedro deu mais porrada do que o Jorginho e o Alan. O Alan saiu até, foi substituído porque já tinha um amarelo, mas o Pedro ontem abriu a caixa de ferramenta, porque não é a praia dele marcar, né? Então ontem ele estava se entregando muito e teve poucas oportunidades de chances de gol. Teve aquela só no primeiro tempo. O Cuca mudou o time do Atlético Mineiro, não botou o Caio Paulista na esquerda, botou o Scarpa, tipo um ala, Gabriel Menino do outro lado, marcação homem a homem, marcação pressão. E o Luiz Araújo, quando entra, né, a bola parada dele é diferente, bate muito bem na bola, olha lá o lance. Aí foi a melhor chance também do Atlético Mineiro, só teve essa grande chance mesmo, depois não teve mais nada. Bola parada, a gente sabe que o Flamengo na bola parada com Léo Ortiz, com Léo Pereira, os caras Pedro, todo mundo, Bruno Henrique, é uma bola parada muito forte do Flamengo, né? Essa equipe vão se enfrentar de novo na quinta-feira.
Aí eu quero ver se vão poupar, que não o Corinthians poupa, né? Eles têm elenco. Quer dizer assim, o Flamengo assume a liderança com um jogo a menos. Com um jogo a menos, já que o Cruzeiro perdeu pro Ceará ontem. E o Flamengo abre, né? Voltou do Mundial. É uma grande campanha, assim. Mas até dezembro tem muita coisa para rolar, Tico. Até dezembro... Tu não vai falar nada. Até dezembro... Tu vai fazer... Você vai fazer esse discursozinho fajuto para um líder do campeonato. Você quer mais do que eu falei? Você quer mais do que eu falei? Eu vi o Felipe Luiz com a taça, correndo, o Boto todo feliz, jogando o Jorginho pra cima. Pô, você não viu isso, não? Você tava onde, então? Tava no vestiário esperando, tomando champanhe. Eu vi o Boto lá na maior felicidade, você viu? O Boto com o Pedro se abraçando, o Felipe Luiz. Caramba, velho. Parabéns. Agora, eu vou te manter ainda no debate, você não vai correr rápido assim, não. Sabe por quê? Porque eu quero te perguntar uma coisa, e agora sério mesmo, Vamp. Você e quase todos, tá? Eu acho que menos o Denilson. Você e quase todos os ex-jogadores que estão na mídia, vou falar porque todos são meus amigos. Você, Zinho, se eu não me engano, Felipe Melo, Fábio Luciano... Tá? Eu vi vários. Vocês questionaram o que o Felipe Luiz fez, né? Porque vocês falaram, isso perde vestiário, o jogador pode ficar puto. Agora, Vamp, juro, percebendo o que aconteceu ontem, eu pensei muito nisso ontem. O Pedro dando carrinho, o Pedro comemorando a cada carrinho que ele dava. Será que não foi uma jogada de gênio do Felipe Luiz, Vamp? Agora falando sério, porque o Pedro mudou, meu amigo. Tudo bem, eu sei que ele não sabe marcar, eu sei que ele poderia ter sido expulso. Agora, é outro jogador que a gente está vendo dentro de campo. Será que o Felipe Luiz não conseguiu o que ele queria? Ou você acha que não, que a longo prazo vai dar ruim? Tem a temporada toda ainda, né, Tico? Tem Libertadores, tem a Copa do Brasil agora uma semana. No Brasileiro, o Flamengo tem essa gordura aí com jogo a menos em relação ao Cruzeiro. E o Palmeiras também em relação ao Cruzeiro. Um jogo a menos, se tudo der certo, o Flamengo ganha esse jogo a menos, que é contra o Sport lá em Recife, e o Palmeiras ganha do Santos lá na Vila, fica a diferença de 1 ponto ali, os dois favoritos para título. Mas esse negócio de dar carrinho, de o Pedro se motivar, lógico, que as críticas veio, ele escutou tudo, todas as críticas, a gente falou que publicamente pegou mal, pegou pesado o Felipe Luiz. Mas nenhum da gente falou que ele estava errado. Podia resolver tudo internamente dentro do vestiário. Porque, afinal de contas, o Pedro é um patrimônio do clube. Aí já não se fala mais isso aí. Mas ontem eu achei exagerado demais se ele absorveu isso tudo, querer carrinho na beira do campo, que não levou a nada, vibrando, o jogo 0-0. Meteu a porrada umas 3, 4 vezes, tomou um cartão amarelo. E aonde a praia do Pedro mesmo é mais ficar perto da área, aonde ele é gênio. Um dos melhores homens de área, né, do futebol brasileiro, ou o melhor. Saindo muito da área, muito longe do gol. É isso que eu estava falando. Não sei se isso vai ser bom para o Flamengo daqui para frente. No jogo de ontem ganhou com a bola parada, tudo. O Pedro só teve uma chance de gol. A gente está falando de um homem de área. Um homem de área. Pedro muito longe da área e metendo a porrada nos caras. Eu vejo um Pedro com muita vontade. Então eu até vejo como uma boa jogada do Felipe Luiz. Você acha que quando ele fez 30 gols na temporada, que nem o próprio Felipe Luiz fala que é um cara que entrega 30 gols por temporada ou mais, é porque ele está longe da área ou dentro da área? Então você acha que é errado o Pedro estar muito tempo fora da área, mesmo que seja marcando? Se ele ficar nisso aí achando que essa marcação, voltando cá atrás, ele não vai ter essa entrega de 30 gols por ano, não, viu? É o que eu falo. Deixa eu te falar, e quando o Pedro é artilheiro da Libertadores e entrega 30 gols artilheiro do Flamengo, é porque faltava vontade pro Pedro, é isso? Agora que ele tá com vontade, então não. Peraí, sem vontade ele entrega 30. Com vontade, então, nessa vontade ele vai entregar 60. Não, mas o próprio Pedro assumiu que ele ficou meio que de má vontade, ele não disse isso. Depois que o Boto vazou lá. Olha bem, vamos deixar bem claro. Naquela semana, o próprio treinador Felipe Luiz falou naquela semana
E o Pedro também falou naquela semana. Não falou a temporada toda ou os meses todos. Só naquela semana que o Felipe Luiz falou que o número dele foi ruim. E naquela semana o Pedro se justificou porque vazou a notícia que ele ia ser vendido. Então você acha que o Pedro, ele tem que ter o estilo do Felipe Luiz, mas só marcando lá na frente, né? É aquilo, marcação, pressão na frente. Passou do meio campo, ele para. Você viu, Tico, ele, muito longe do gol. Ele dá um passe pro Bruno Henrique, por dentro. O Bruno Henrique cai, até pedindo pênalti, não foi. Pode ver, o Bruno Henrique entrando, ele fora. Tudo bem, pode acontecer essa variação no jogo, mas eu achei o Pedro muito longe do gol do Atlético Mineiro. E aí eu vou ser sincero, tá, gente? É outro nível. Um foi jogador de seleção brasileira, jogou bola por mais de 20 anos. Eu sou mesmo o showman, eu sou mesmo o maluco. Agora, de opinião, de saber de jogo, o Vamp sabe muito mais que eu. E aí tem que escutar. Porque é verdade, Vamp. Claro, o Pedro também não pode ficar, como a gente chama ali, né, no debate de futebol, igual um cone lá na frente. Parado, acomodado. Agora, o Vamp está dizendo isso, para o Pedro marcar pressão lá no ataque. Mas não é mais recuado. Quero saber sua opinião, Flávio Prado, e te perguntar o seguinte, né? Por que eu não recebo mensagens suas em vitórias do Flamengo? Porque sempre que sai um golzinho contra o Flamengo, vem aquela palhaçada, gol! Aí vem uma figurinha, aí um gol do Bragantino sai, você está vendo o jogo. Quando tem gol do Flamengo, quando o Flamengo assume a liderança, eu não recebo mensagenzinha, eu não recebo figurinha, eu não recebo carinho de amigo. Então, Flávio Prado, algo me diz que você deve estar incomodado. Assim como o Marcos André, né? Porque a onda está passando, a onda está chegando e ela vem. E quando ela vem igual um tsunami. Agora, Flávio Prado, Marcos André falou da bola parada. E aí eu preciso falar não da bola parada. Eu preciso falar do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, hoje, em termos de ataque, para mim, é o jogador mais decisivo desse Flamengo. Até mais do que o Arrascaeta. Porque a bola parada dele leva perigo. Já foram vários gols importantes nessa bola parada do Luiz Araújo, inclusive o da classificação na Libertadores, contra o Deportivo Táchira, que ele coloca a bola no pé do Léo Pereira. É impressionante, né, Flávio? A capacidade de decisão desse moleque, que entrou no jogo e decidiu. A Arrascaeta estava jogando. O Felipe Luiz tirou a Arrascaeta para botar o Luiz Araújo e o gol saiu dos pés dele de novo, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde. Foi bom você me falar sobre isso, que eu acho que estão hackeando o meu celular. Vou me informar a respeito. Mandam mensagem pra você, que absurdo, cara. Logo eu, que sou um íntia do Flamengo, imagina. Pô, mandaram mensagem pro Pilhado indevidamente. Mas você acha que eu iria mandar mensagem quando o Bragantino fez o gol contra o Flamengo pro Pilhado? Jamais. Isso é uma coisa absurda. Ainda se fosse pro Lian, né? Mas olha aqui, Pilhado. O Luiz Araújo, ele realmente tá jogando uma bola redondinha. E é curioso, né? Não sei se muita gente sabe, algumas pessoas não sabem. O Mirassol, que está aí na primeira divisão, ele virou um sucesso e começou a se planejar. Ele tinha sempre planejamento, mas não tinha grana. Quando o Luiz Araújo foi negociado para o futebol francês, que ele pegou um percentual do empréstimo do São Paulo, ele vendeu para o São Paulo, mas com participação, eles construíram um CT espetacular, que é onde tem toda a base para estruturar esse time que está fazendo sucesso na Série A. Então, olha só que legal. E aí, se ele virar, então ele não é nem ídolo em Mirassol, né? Ele é o CT, pô. E se ele virar ídolo do Flamengo também vai ser muito legal. E ele é um moleque, pô, a gente tá muito gente boa, muito tranquilo. E tá jogando realmente um futebol de primeira linha. Agora, tem um detalhe que é muito importante, porque agora a gente vai ter uma checagem daquilo que foi dito pelo Felipe Luiz e pelo Boto. Eles disseram que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Certo? Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder com jogo de vantagem. Agora ele vai ter o jogo com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele está na Libertadores. Prioridade é o Campeonato Brasileiro ou não é? Agora nós vamos ver isso.
Se o Flamengo deixar a prioridade dele no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, os dois vão brigar pelo título. Se começar a misturar a situação, vai abrir espaço para outro. Eu nem descarto o Cruzeiro, apesar da derrota de ontem para o Ceará, que é uma coisa que acontece, mas não é a lógica, não é o normal. Então, o Flamengo, se ele cumprir aquilo que foi dito, esse jogo com o Atlético não vai jogar para perder, ninguém joga para perder, mas não é tão importante. O importante era o de ontem. Ganhar, somar 3 pontos e abrir vantagem. E o mesmo se aplica ao Palmeiras. Só que hoje, comparando a bola que o Flamengo está jogando com a do Palmeiras, o Flamengo está levando muita vantagem, está jogando muito mais futebol. Então vamos ver agora se o Flamengo vai partir para aquilo que é o mais importante para ele, que é o Campeonato Brasileiro. Ô, Flávio. Aí você vai ter Libertadores, ninguém abre mão da Libertadores. Mas a Copa do Brasil, né? Isso é o terceiro importância. Desculpe, fala. Não, estou falando assim, não, isso que você está falando em relação ao Cruzeiro, só prometendo. O que o Palmeiras gastou na janela e o que o Flamengo está gastando foi a compra do Cruzeiro. O Palmeiras deu um cruzeiro pro Abel, para ele fazer o time jogar. E não está jogando, mas isso a gente fala depois. Então, pilhado, agora é hora da gente ver se há realmente essa projeção, se ela vai ser respeitada. E nesse caso, a Copa do Brasil é o terceiro importante. Se der para ganhar, tudo ok. Mas eu quero ver por escalação. Tipo, Luiz Araújo tem que ser preservado no jogo de Copa do Brasil. Libertadores eu reconheço que é mais difícil. Mas prioridade é Campeonato Brasileiro, que eu acho que é muito bom. Que é uma demonstração de você ter um elenco forte, capaz, etc. E o time B do Flamengo, ele é de um nível suficiente para fazer uma boa figura, para poder disputar bem também a Copa do Brasil. Só quero ver se isso está mantido, se a direção vai permitir que aquilo que claramente Felipe Luiz quer e o Boto quer seja seguido até o final, ou seja, priorizar o Campeonato Brasileiro. É isso, é o que você falou, né, Flávio? Tem até um amigo meu, André Mota, né? É meu irmão aqui do Rio, ele é vascaíno. E ele falou uma coisa que realmente eu ri muito quando ele falou. Ele estava vendo o noticiário, né? Ele estava comigo, que ele foi visitar meu pai, e ele estava vendo o noticiário ali comigo que mais uma contratação do Flamengo. E a reação dele explica muito. Porque ele falou assim, meu Deus do céu, que desgraça. Que desgraça que é o Flamengo. Os caras já têm 2 times. O que eles querem? Ter 3? Porque é verdade, a reação dele é verdade. O Flamengo já tem aí um timaço, já tem um bom banco, e o Flamengo ainda contratou agora 3 e pode chegar a 4 jogadores de peso. Então, realmente, dá para o Flamengo disputar as 3 competições? Dá. Agora, que ele poupe o time, os principais jogadores, escolhe ali. Vamp, vai. Você é um cara que gosta de falar daqueles que fazem o time. Me fala aí, 4 jogadores do Flamengo que você acha os principais, que tem que estar na Libertadores e no Brasileiro para poupar na Copa do Brasil. Rápido para eu passar pro Piperno. Não, Tico, não precisa. Você vai pegar ali a zaga, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Se você não quiser jogar com eles dois, você tem um Danilo. Só o Danilo tá inteiro. Se você quiser chamar o Vina para jogar de zagueiro, que ele já jogou na seleção uruguaia de zagueiro, com o Bielsa, ele já jogou. Você tem o Beijinho, que é o Ayrton Lucas. Eu colocaria o seguinte, não sei se você concorda comigo. Vou botar um time reserva aqui do Flamengo, vou botar um time reserva aqui. O Rossi... Não precisa, é só tirar os principais. Para mim, a base do Flamengo. Léo Ortiz, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. Eu botaria esses 5 para serem titulares absolutos. O resto, se você girar, você vai ter um timaço do mesmo jeito. É isso que eu ia te falar. O Emerson Royal tá chegando. Se você não quiser usar o Emerson Royal como titular absoluto, o Varela joga muito também, seleção uruguaia. Tá trabalhando ontem. O Flamengo tem 4 uruguaios da seleção, que provavelmente vai estar na Copa do Mundo. O Vina só não parou de ser convocado porque ele estava machucado. Aí você pode botar o Pulgar voltando, Pulgar com Alan, de volante. E ainda tem um menino, foi o Everton, né, que entrou ontem. O Everton Araújo? Ainda tem o Everton Araújo. E o Ian de novo? E o menino da defesa foi o Cleiton. Tem o Cleiton, você tem... A gente não sabe também se o Cebolinha... Ainda tem contrato. Cebolinha, o Michael, tudo tem contrato ainda. Tem o Matheus também lá, o meia que é pro Cruzeiro, né? Matheus Gonçalves. Dá tranquilo. Se você fala assim,
O Felipe Luiz falou assim, tirar esses 5 aí que você falou, para pegar o Atlético Mineiro na quinta. Me parece que o Saúl não estava treinando na parte. O Emerson Royal estava fazendo pré-temporada com o Milan. O Milan estava... Você nem citou, o moleque entra com a... Não, eu já falei, tem ele, tem o Matheus, tem... É o que eu falo. É o que eu falo, Piperno. O negócio é o seguinte, Libertadores e Brasileiro não pode poupar. A hora de poupar é Copa do Brasil. Que se dane, mas e se perder Brasileiro e Libertadores? Acontece. O foco tem que ser Brasileiro e Libertadores igual. Antes de entrar na arbitragem, porque teve a não expulsão, né, do jogador do Atlético Mineiro, e o possível pênalti no Arrascaeta pra gente falar, mas antes disso, Piperno, é um Flamengo que vem para botar medo nos adversários. Eu sei que o Palmeiras gastou muito, eu sei que o Botafogo gastou muito, só que o Flamengo já é o líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e com 4 reforços de peso para chegar ainda, Piperno. É um ano muito promissor para esse Flamengo. Pode ser que não ganhe nada, pode, mas é um ano promissor, Piperno. Sem dúvida, Pilhado. Veja, eu acho que se a gente pegar os 4 que voltaram do Mundial, Palmeiras, Fluminense e Botafogo ficaram mais fracos por conta da saída. O Palmeiras perdeu o Estevão e o Richard Rios. Tá? Trouxe agora o Sousa e tal, mas vamos ver como, o jogador vai se desenvolver e tal. Botafogo perdeu o Igor Jesus, o Jair, que são muito importantes. Chegou gente, é verdade, mas perdeu 2 caras de alto nível. O Fluminense perdeu o seu melhor jogador. O Flamengo perdeu 2 caras de seleção brasileira, mas trouxe um monte. E eu acho que o Wesley, ele abriu uma vaga para alguém que talvez seja mais completo que ele, que é o Emerson Royal. Então eu acho que dos 4 que foram pro Mundial, quem se fortaleceu é o Flamengo. E aí eu vou concordar muito com o Flávio em relação ao que o Flamengo vai realmente eleger como prioridade a partir de agora. Mas eu vou discordar dos colegas numa coisa. E também discordar da percepção geral de que, por exemplo, nesse momento, o Flamengo vai jogando mais que o Palmeiras. O Palmeiras está muito reclamão. Então, vamos pegar os 4 jogos no pós-mundial. Os 2 pegaram o Atlético Mineiro. Embora o Palmeiras tivesse sido 3-2, o Palmeiras ganhou mais fácil. O Palmeiras jogou bem, aí o Hulk fez gol de falta no fim do jogo. Então, aquele foi um bom jogo do Palmeiras. Aí, os 2 pegaram o Fluminense. O Fla-Flu foi muito ruim o jogo. O Flamengo fez um gol no final, ganhou e tal. E o Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo, mas jogou bem no segundo. Os 2 tiveram um jogo ruim. O Palmeiras ganhava do Mirassol, podia ter feito 2-0 e tal. Tomou o gol lá de empate. Mas não foi um grande jogo. O Flamengo perdeu para o Santos. E o Flamengo ganhou lá, Bragança, jogo duro e tal, e o Palmeiras ganhou do Grêmio. Então, na verdade, o futebol do pós-Copa do Mundo dos 2 está mais ou menos igual. E sendo que o Palmeiras fez 10 pontos nesses 4 jogos, o Flamengo fez 9. O Palmeiras tirou um ponto. É que o Palmeiras teve 2 jogos finais antes do Mundial que ele perdeu. Perdeu para o Flamengo aqui e para o Cruzeiro fora. Então, essa tem sido a diferença até aqui. Agora, o Palmeiras tem um jogo a menos que ele vai ter que ganhar. É um jogo duro contra o Santos e tal, né? A gente não sabe como é que o Palmeiras vai se comportar. De qualquer forma, eu acho que o Flamengo, daqui para frente, é aquele que tem, sim, talvez um futuro mais promissor, porque eu acho que ele se reforçou melhor. E já falei dos reforços do Flamengo, acho que o Emerson Royal substitui o Wesley até com vantagem. O Saúl, veja, não é o mesmo Saúl de 10 anos, de 7, 8 anos atrás, mas pela situação em que ele veio, um jogador que vem só pelo salário, o Flamengo não tem que pagar, acho um ótimo reforço, é um cara que completa bem o elenco. Então, eu acho que o Flamengo, hoje tem um elenco melhor do que o que ele tinha na Copa do Mundo, e Palmeiras, Botafogo e Fluminense, eu acho que estão um pouco enfraquecidos.